Opa! E aí, beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Cronos Trader aqui para vocês. Pessoal, canal aqui Price Action na veia, né? Então, assim, hoje eu vou trazer para vocês, pessoal, algo relacionado à segunda-feira do FVG, né? Eu vou ver se toda segunda-feira eu trago para vocês aqui alguma coisa relacionada ao FVG. Hoje eu vou trazer, além do FVG, uma pequena visão sobre Order Block, porque afinal de contas, pessoal, o que é o FVG? O FVG é uma leitura de dinheiro inteligente no mercado. O FVG, pessoal, é uma liquidez interna que o mercado deixa ali. Quando acontece um grande acúmulo de ordens e o mercado dispara, e ele deixa uma lacuna de valor ali justo, né, entre os candles. Beleza? Então eu vou explicar novamente aqui o que é FVG e nós vamos entrar agora num outro termo que a gente chama de IFVG. Beleza? O FVG é o Fair Value Gap. E o que é o IFVG? Nós vamos entender então aqui hoje no vídeo, beleza? Antes de mais nada, peço que você deixe o like do vídeo aí, beleza? Compartilhe o vídeo com os colegas aí, traders também. Se inscreva no canal. E se você é novo, seja muito bem-vindo. Tem uma playlist toda aí, pessoal. Entra aí no canal, tem uma playlist ali com vários módulos. Esses módulos explicam todo o operacional, como que você pode utilizar as informações do preço para poder operar no mercado durante o dia, ou durante um day trade, position, o que for, e se sair muito bem. Ok? Então vamos entender hoje aqui o que é o FVG, o IFVG e vou mostrar também um pouquinho sobre Order Block. Afinal de contas, FVG e IFVG são movimentações do preço que nos mostram uma inteligência do mercado, uma instituição operando naquela região. Então primeiro vamos entender o FVG de forma bem sucinta e rápida. O FVG ocorre quando há uma sequência de 3 candles, em que o fechamento do primeiro candle não se sobrepõe ao início do terceiro candle, deixando um espaço vazio entre eles. Então, muito simples. Você vai ter um candle, você vai ter um outro candle subindo e você vai ter um terceiro candle. Então, entre esses 3 candles, acontece esse espaço vazio. Esse espaço vazio é um FVG. Beleza? Então o FVG acontece dessa forma. O que é o IFVG? Nós vamos entender também aqui no mercado e como que a gente pode aproveitar essa questão do IFVG para a gente saber se o mercado vai fazer um pullback maior ou mesmo se ele está revertendo já a situação e a gente tem uma entrada muito boa para poder realizar, beleza? Então aqui também vocês vão entender como que a gente pode utilizar isso a nosso favor. De uma forma muito simples, pessoal, usando apenas a informação do preço. Então eu separei aqui o dia de hoje, mini dólar, tempo gráfico 5 minutos, para todos os tempos gráficos, isso aqui vale. Eu estou utilizando 5 minutos. Eu só preciso de uma leitura para ensinar vocês, né? Eu não preciso de muitos exemplos. Então vamos lá. Olha só. Para quem é novo no canal aí, dá uma olhada na playlist, pessoal, a respeito do Candle Stop, tá? Vocês vão entender um bocado de coisa a respeito do preço, para saber quando que ele está dando uma continuidade à tendência ou quando ele não está dando uma continuidade à tendência. Muita gente pode ver isso aqui, ó, e por esse preço fechar acima desse ponto, falar assim, o mercado aqui ele quebrou a estrutura. Não, pessoal, aqui entra o critério do Candle Stop, ok? Tem aí no canal a respeito e sobre. Esse mercado não rompeu o topo ainda, isso é falha de rompimento. Deu um gatilho, mas vamos lá. O que me interessa nisso daqui tudo? Possíveis order blocks ou regiões de valor. Quando o mercado não rompe um topo, o meu pensamento de compra estaria já nessa região de fundo aqui. Perfeito? Por quê? Porque o mercado que não rompe topo vem para romper fundo. Então, se ele não rompeu esse topo aqui, ó, só falhou, isso aqui foi uma varredura de liquidez, o mercado começou a cair. Qual que é o ponto que ele pode segurar? Eu tenho um topo intermediário aqui, ó, tenho, mas se esse mercado partiu deste ponto, nessa ascensão, e não rompeu esse topo, este fundo se torna fundo de referência para a gente. Se o mercado romper esse fundo, eu posso começar a pensar nesta região com pensamento de vendas. Ok? Então, seguindo o trecho, o mercado não rompe topo, beleza? Engatilha uma venda, e o que acontece? Eu poderia esperar por uma compra dentro dessa região? Pessoal, poderia acontecer uma compra, que entre este candle e este candle, ficou um grande gap. É um gap de valor justo? Não, isso aqui é um gap de mercado, de abertura de mercado. O gap de valor justo ele estará entre 3 candles. Então, neste candle aqui, ó, vou colocar a numeração deles, o candle número 1 do dia e o candle número 3 do dia deixaram essa pequena lacuna de valor justo. Isso é um FVG. O que vem a ser, já explicando aqui, um IFVG? O IFVG, pessoal, é o seguinte, ó. O IFVG é um desequilíbrio criado na direção oposta ao movimento predominante. Ele ocorre geralmente durante uma tendência onde um FVG anterior não é respeitado, podendo mudar a direção do preço. Esse gap representa uma armadilha ou uma pequena zona de reversão.
ela aconteceu aqui hoje, eu vou mostrar para vocês como que é isso, como que funciona isso. Mas vejam, em suma, o mercado ele vai criar um FVG, para que vocês entendam de forma bem simples. Aqui eu já posso utilizar, Então eu tenho uma tendência de baixa, esse mercado vem e me deixa um gap de valor justo. O que eu vou pensar desse preço quando esse preço adentrar nessa região? Eu vou pensar que esse preço vai entrar nessa região e ele vai sentir os contratos que faltaram aqui, beleza? Que ficaram nessa região, que criaram um desequilíbrio. O mercado ele volta fatalmente nessas zonas, pessoal, para mitigar. E como que você pode aproveitar essas zonas? O preço adentrando nessa zona, você vai aguardar pelos gatilhos vendedores. Se estiver vindo de baixo para cima, se estiver vindo de cima para baixo, você vai esperar por gatilhos compradores. Alguém me perguntou o que é gatilho. Pessoal, na playlist tem aí um módulo somente sobre gatilho. Explica tudo, tintim por tintim. Gatilho 1, 2, 3, o desarme dele, que é o gatilho tipo 4. Fica sem sombra de dúvida quem assiste os vídeos ali, ok? Então, eu vou pedir para quem não conheceu os vídeos, que é novo no canal, entra aí na playlist aí que você vai encontrar farto conteúdo sobre os gatilhos, da forma como a gente utiliza pela ação do preço. Então, olha só. O FVG... ele é uma zona que o mercado vai criando. Por exemplo, ele vai caindo aqui, ele rompe o fundo, candle stop, rompeu o candle stop. E quando ele rompe um fundo, ele pode ser que em alguns momentos ele deixe algumas lacunas de valor justo. Por exemplo, aqui, nós temos neste ponto aqui, ó, uma lacuna de valor justo. Entre um candle e outro, não houve mitigação. Existe o scalp, que eu ensino para vocês como realizar esse scalp. Tem o scalp, mas para quem quer aproveitar, para de repente o preço reagir de uma forma a criar um gatilho nessa região, você pode aproveitar o gatilho dessa região. Nesse caso, quando ele chega aqui, ó, observem, o preço ele não cria um gatilho vendedor, ele cria esse candle 20, que engolfa o candle 19, então ele não é um gatilho, e continua subindo. E percebam, pessoal, este ponto aqui, ó, era o ponto máximo do nosso pequeno FVG que tinha nesse fundo. Percebe que esse preço já está fechando acima dessa zona? Já está começando a buscar alguma outra região para cima? O preço pode fazer isso? Pode, pessoal. E o que acontece? A partir do momento que ele rompe uma zona de um FVG, o preço pode querer trabalhar comprado daqui para cima. Vocês percebem que o preço fez isso aqui, ó. Ó, é um outside e gerou um gatilho. Isso aqui, ó, ele já pode querer mostrar para você que ele pode trabalhar para cima. Posso pensar numa compra numa região dessa? Dá para pensar, tá ok, pessoal? Só que assim, o pensamento inicial ele tem que ser scalp. Por quê? Porque a partir do momento que o mercado rompeu um fundo de referência, além do candle stop, essa tendência estará vendedora, até que ele mude e rompa um topo de tendência secundária novamente, ok? Então, se ele não romper esse topo aqui em cima, ele estará vendido. E eu pergunto para vocês, ele não respeitou essa zona. Por ordem de grandeza, turma, vamos dizer assim, o que é mais importante no mercado? Um fundo ou um FVG aqui dentro? Galera, os dois são importantes, ok? Por isso que você tem que marcar. Os dois têm seu peso e sua grandeza. Porém, um fundo ele vai ter um peso muito mais relevante do que apenas um FVG. Mas é necessário que você marque os dois, porque o preço pode travar ali sim, tá? Se o preço não travar, ele pode sugerir uma comprinha. Porém, essa compra ela vai ter a primeira zona de resistência aqui, neste fundo. Show de bola? Agora vamos ver ali na frente. Ó. Então aconteceu um IFVG. Aqui aconteceu um IFVG. Ou seja, ele inverteu a polaridade do preço nesta região. Podendo trabalhar um gatilho desse, buscando uma próxima zona de valor. Que seria essa. Ok? Este fundo. E aqui nós temos inclusive um order block aqui. Ó. Este candle aqui ó, é um pequeno order block. Ok? Ele não foi mitigado na mínima dele? Foi mitigado na mínima, mas ainda assim é um order blockzinho. Confluência com o fundo, então pode ser que esse mercado possa dar e sugerir uma venda para a gente aqui, certo? Então, como que eu pensaria na venda utilizando o conceito de FVG e essa questão do preço respeitar um FVG? Então, se eu vejo que ele rompeu esse fundo, por ele chegar nesse FVG e não respeitar, não significa que eu tenho que comprar. Significa que ele não respeitou essa região. Eu devo permanecer pensando em vendas até ele romper esse topo aqui. Afinal de contas, ele rompeu um fundo de secundária. Então, até que ele rompa esse topo, ele estará vendido, beleza? Ele poderia até vir aqui em cima para dar essa venda. Então, eu já disse a respeito do IFVG, beleza? Já disse a respeito do FVG. Eu vou apagar esses dois. Aqui eu vou deixar a frasezinha para depois da explicação.
Vamos aqui embaixo novamente. Quando que eu vou saber que o mercado pode entrar numa tendência vendedora? Primeiros sinais, pessoal. O mercado deixa sinais, o preço deixa sinais. Primeiro, um dos primeiros sinais que ele vai deixando são os gatilhos. Porém, quando tem muita força, ele acaba deixando uma pequena lacuna de valor justo nestas regiões. Lembra que a gente acabou de falar uma forma de operar o mercado? Que é utilizando essa zona de valor justo. Então eu percebo aqui uma situação bem interessante. Deixa eu pegar aqui para vocês entenderem. Qual situação que me faz pensar que ela seja interessante? Nós temos um outside aqui que forma um fundo, ok? E esse preço vem cá, ó. E ele viola esse fundo. O que que significa? Significa que ele está engatilhando alguma coisa aqui. Aonde que se confirma esse engatilhar da coisa aqui, ó? Agora que vem o X da questão e um segredinho de refinamento da entrada. Galera, deixa o likezinho para fortalecer o canal. Olha só. Esse preço entre o gatilho e este candle formou uma pequena lacuna de valor justo aqui. O que que nós falamos? Quando o preço chega numa região dessa e ele respeita essa região, o sentido do mercado que ele respeita é para onde o mercado quer ir naquele instante. Então, se eu tenho uma tendência de baixa, secundária, é a tendência dominante do dia, eu percebo que o mercado chega num teste de fundo rompido. O fundo foi rompido, então é uma zona de valor. Ele me deixa um FVG na zona do gatilho, entre o referência e o gatilho. Quando o preço voltar aqui dentro, ele gerar esse novo gatilho, isso aqui é maravilhoso para você pegar essa entrada, tá? Então fica essa dica, é um refinamento para você pensar numa entrada. Então se você quer utilizar como eu, você utiliza essa Fibonacci, projeta o candle referência com o candle gatilho. Esse candle 29 foi um gatilho tipo 3, inclusive, tá? Um gatilho tipo 3. E você pode utilizar as suas entradas a partir dos 50% até aqui em cima. O desarme da operação, se ele romper esse topo, desarma a tua operação. Se não romper, o mercado pode continuar caindo, né? Porque afinal de contas ele entrou numa tendência de baixa. Então o que ele vai tentar romper? O fundo. Porque esse pullback finalizou. Então nós temos uma entrada bem simples aqui. Exatamente nesse gatilho que se formou aqui, pessoal. Ok? Para quem não sabe o que é um gatilho, o preço vai subindo no tempo. O candle que romper a mínima, ele não pode romper a máxima. Ele romper a mínima de um candle anterior vai ser um gatilho vendedor. Ele subiu e não pode ser candle inside. Não rompeu a mínima aqui. Aqui ele rompeu a mínima e rompeu a máxima, tá? Então ele não serve como gatilho. Chegado nesse ponto, esse cara rompe a mínima de um candle anterior. Ou seja, é um sinal de venda. No candle a candle, turma, vamos desenhar o candle a candle aqui para vocês, tá? Ó, ele tem essa máximazinha aqui, ó, tem essa descidinha. Vou desenhar todo o candle a candle para que vocês entendam o que é o tal do gatilho. Ó, o que acontece? Esse cara aqui, ó, ele engolfou. Ou seja, ele seria um gatilho de venda se ele não tivesse engolfado a máxima, engolfado o candle. Então, aqui não teve gatilho, ok? E nós vamos aqui, ó, no candle a candle. Eu estou vendo topos e fundos ascendentes, não é isso? Topos e fundos ascendentes. Opa! O que aconteceu aqui, turma? O que aconteceu aqui? O gatilho de venda. Perfeito? Então, o gatilho de venda, ele nada mais é do que esse sinal que é dado no próprio candle a candle. Tranquilo? Então, deu um gatilho de venda, deixou um FVG operacional maravilhoso, o mercado voltou e te deu o gatilho de confirmação. Qual que foi o gatilho de confirmação? Este novo gatilho. Poderia entrar no gatilho tipo 1 aqui, Luciano, dá para entrar. Quando você entra no tipo 3, aí fica muito mais bacana, por quê? Porque o mercado vai mostrar para você continuidade do movimento. Pessoal, eu tenho aqui um recado para quem às vezes chega para mim e fala assim, coloca aí o mercado rolando. Galera, eu já fiz live aqui no canal e teve pouca adesão. Então, o convite para quem quiser ver como é que eu faço a leitura com um gráfico rolando, é só cair para dentro da mentoria que tem sala de segunda a sexta-feira, beleza? 2 horas por dia no mínimo de lives. Aqui, quando eu trago para vocês alguma coisa, é como se fosse um livro. Quando você vai ler um livro do Al Brooks, Eliot, qualquer um que seja, você vai ler um livro. E no livro está toda a explicação? Praticamente sim. Algumas a pessoa vai entender, algumas a pessoa não vai entender. Ok? Mas a explicação está toda lá. E o livro está parado, né? É um livro, está tudo escrito, está parado. Então, o conceito, a parte didática, não precisa do mercado andando. Com o mercado andando, é quando você quer ver o operacional funcionando. Então, para quem quiser ver o operacional funcionando, como é que eu faço a leitura todo santo dia, vem para a mentoria. Tem vaga sobrando ainda, eu faço o convite sempre, né? Sempre. A mentoria, pessoal, é um intensivão. Tá? Então, você fala, Luciano, todo dia você fala dessa mentoria.
Pessoal, é um intensivão. Então é um intensivão, não tem assim, ela começa agora, começa depois. Não, a pessoa tá querendo estudar o mercado, tá querendo virar a chave, me procura, só me procurar, ok? Então eu vou mostrar aqui, aconteceu. Voltando aqui para baixo, olha só. Ele não deixou mais lacuna nenhuma de valor justo aqui em ponto algum. Aqui ele me deixa uma lacuna de valor justo nesse ponto aqui, ó. Nessa regiãozinha. Cadê o marcador? Aqui, ó. Bem nesse ponto, entre isso aqui e isso aqui, foi criada uma pequena lacuna. Você vê que o preço já infringe a máxima aqui, ó. Já mostrando uma força querendo subir. Ele mostra uma força querendo subir. Ele viola a região. Eu poderia pensar em compra? Poderia. Vai que esse mercado vem aqui, ó, e me dá um gatilho comprador. Eu poderia pensar? Daria para pensar, pessoal. Daria para pensar. Só que assim, ó, vamos explicar para vocês. O mercado normalmente quando ele vai reverter uma movimentação, ele cria tipo uns 2, 3 balanços desse. O que eu quero dizer com isso? Lembra que naquela frase que tinha aqui em cima, o preço, ele tipo assim, ele pode mudar a direção do mercado quando ele chega nessas regiões, ele engana. Veja só o que eu escrevo aqui, ó. Dominar FVG e FVG é como entender a linguagem invisível das instituições. Eles indicam onde o preço precisa voltar para mitigar ordens e onde grandes players enganam o varejo antes de mudar a direção do mercado. Então eu consigo encontrar no FVG até mesmo a situação da reversão do preço antes mesmo dele quebrar estruturas. Ok? Por isso que é uma visão inteligente que você pode ter do mercado. Vamos ao seguinte por critério. Este fundo, para que eu possa pensar em vendas em qualquer região aqui, a primeira coisa, esse fundo precisa ser rompido, certo? E o rompimento desse fundo, ele vai se dar quando o mercado construir um candle stop e esse candle stop for rompido. Até lá, tudo que está acontecendo aqui, pessoal, é violação do fundo, mas não rompimento. Esse preço está tocando aqui, beleza? Os outros são inside, esse preço que vem mais embaixo está tocando a região também. Então aqui teve tudo falha de rompimento? Teve falha de rompimento. Como que eu posso aproveitar uma falha de rompimento dessa? A partir do momento que ele criar na falha de rompimento gaps de valor justo a favor da compra, enquanto ele não romper aquele fundo, você antecipa uma reversão através dessa leitura que eu estou passando para vocês aqui, tá? É uma coisa fina, é coisa de mentoria. Então olha só. Primeira coisa que eu vou vislumbrar é gaps de valor justo no sentido comprador. Eu já estou percebendo que aqui assim, ó, tem um gap de valor justo nessa regiãozinha. Acabou de formar um gap, perfeito? O preço quando vem, ele rompe esta região e vem mais embaixo. Opa, não funcionou esse FVG, ok? Ele não se tornou um IFVG. Ele ainda continua como FVG, está caindo aqui, ó. Aí vamos lá. O preço deixou aqui um FVG, onde o preço variou na sua máxima. Pagou na forma de scalp? Sim, mas eu quero fazer uma venda através de um gatilho. Quando eu venho aqui, o preço cria um outro FVG para venda novamente, ó, percebe? Ó, então nós tivemos aqui atrás um de venda, que o preço acabou rompendo nas máximas dele, querendo mostrar uma força compradora. Criou um FVG de compra. Porém, depois ele vem e rompe de novo e deixa um novo FVG de venda. Ele vem e rompe isso para cima sem criar gatilhos aqui dentro. Ele não cria gatilhos de venda aqui dentro. Então, duas situações onde ele quebra esse FVG no sentido comprador. Então, o que acontece? Eu vou observar agora o que ele me deixar aqui na frente. O que ele me deixou aqui na frente? Uma zona de FVG. Inicialmente, pessoal, quando você vê um FVG, você vê esses 3 candles aqui só. Eu vou colocar aqui como se fosse o mercado rolando para vocês entenderem como é o FVG. Então, o mercado vai fazer isso aqui, ó. Cria uma lacuna de valor justo entre os candles. O que você pode esperar se você está numa região que ele não está rompendo fundo e está mostrando interesse comprador? Como que eu sei que tem interesse comprador? Ele está criando esses gaps no sentido da compra. Ele cria pequenos gaps no sentido da compra. Esse tipo de situação, pessoal, quando o mercado quer cair mesmo, ele não fica sugerindo muito isso não, tá? Beleza? Aqui atrás você vai encontrar que ele vai deixando gaps, ó. Perfeito? Ele vai deixando, quando você começa a ver gaps no sentido da compra, você fala, opa, ele está segurando naquela região. Tem algum interesse naquela região ali dos compradores. Quando chega aqui, ó, vamos dar uma olhada nesse FVG aqui, ó. Ficou um FVG novamente comprador nessa região. Não rompeu o fundo ainda. Esse cara desce. Isso aqui não é um gatilho, é um engolfo.
beleza? Esse engolfo fica com todo mundo dentro, não tem gatilhos, candles inside. Esse cara assume uma nova postura aqui um pouco mais abaixo dele. Tudo bem. Um candle aqui inside novamente, outro candle inside. Esse cara vem e consegue tocar e fechar todo o FVG que tinha aqui. Ele consegue fechar todo o FVG que tem aqui. E o que ele cria? Ele rompe isso? Não. Ele cria um gatilho de compra. Então, o que é essa região? Beleza, pessoal? Vamos lá. Aqui nós tínhamos um FVG no sentido da venda. E o que esse mercado fez? Rompeu para cima. O que fica nessa região? Um interesse comprador se o mercado chegar aqui dentro e mostrar o gatilho de compra. Então aqui ele mostrou o interesse comprador através desse gatilho aqui. O que eu faço? Como que eu reajo com o preço a partir do momento que ele me mostrou essa intenção compradora? Simples, pessoal. Projeta esse gatilho e faz a sua entrada da forma como eu explico para os senhores. 50% entrada, aqui entrada. Se esse mercado fizer isso, ele desarma a tua operação, tu é obrigado a sair um pouquinho antes, e se ele der gatilho novamente, você pode até repensar numa nova entrada, desde que não rompa essa região, ok? Então seria o gatilho de entrada esse cara, veja só, e daqui ele foi. Através do que? Uma falha, pessoal. Isso aqui é uma falha no rompimento de um fundo. É um teste que ele faz aqui e torna a subir. Então, rompeu topos, a partir do momento que ele romper topos aqui, ó, ele vai ser muito mais comprador. Na questão das compras, eu posso valorizar tanto o order block, que eu vou trazer numa outra aula a respeito disso daí, eu vou ver um dia na semana que eu vou falar a respeito de order block, porém order block também faz parte de dinheiro inteligente. Então, eu posso reagir com o preço, conforme o preço reage dentro de uma região de order block. Perfeito? Então, o que eu tinha para trazer para vocês a respeito de FVG era isso. Eu vou mostrar só mais um para vocês aqui. A partir do momento que ele rompe topos, além do candle stop, ele estará comprado. E que hora que eu posso comprar? Na hora que ele criar um FVG comprador, no sentido comprador, eu aguardar o preço entrar naquela região e me dar o gatilho a favor da compra. Então, eu não tenho FVG em região nenhuma aqui. Nessa região aqui eu tenho FVG. Perfeito? Eu tenho aqui. Então, o preço entrar aqui dentro, eu posso pensar numa compra? Posso pensar. Porém, eu tenho um order block aqui também. Então, o preço pode segurar aqui dentro? Pode também. Dinheiro inteligente é order block e a parte de FVG ou IFVG. Isso é excelente para você aprender a operar. Não esqueçam, pessoal, que mercado ele é liquidez ou interna ou externa. Interna estará nesses pontos de FVG, regiões de gatilho e as regiões de order block. Beleza? E a liquidez externa estará além dos topos e fundos. Show? Então, olha só o que ele cria para a gente aqui. Ó. Bem nessa zona aqui, ele faz um pullback. Quando chega nessa zona aqui, em momento algum ele criou qualquer FVG comprador. Porém, quando ele chega nesta zoninha aqui, ele deixa uma pequena lacuna de valor justo. Como é que o preço fez aqui dentro? Gatilho 1, gatilho 2, gatilho 3. Um gatilho 3 desse aqui, ó, maravilhoso para você pegar. Por que o gatilho 3? Porque o gatilho 1 tá fraco, né? Fechou doji. Eu não gosto de operar um doji, pessoal. Esse gatilho 3 aqui, ó, foi muito melhor. Perfeito? Esse gatilhozinho 3 aqui, ó, foi muito melhor. Então ele deu nosso terceiro start aqui. Beleza? Entradinha no 50, entradinha aqui embaixo. O preço caminhou, tem que romper topo. Mercado que não rompe topo, a gente tem que ficar atento. Perfeito? Então fica essa última explicação. Pessoal, quem tiver interesse em participar da mentoria, meu WhatsApp está aqui embaixo, ok? Tá na promoção para vocês ainda. Tá parcelado em 3 vezes lá pela Hotmart. É o curso, a mentoria abrange o curso, abrange 5 lives semanais durante a semana. Suporte vitalício, tá comigo? Suporte vitalício. No mínimo 4 meses de live, participando com o grupo dos mentorados. Vai participar do grupo também, onde tem traders mais antigos. É uma comunidade de traders, onde alguns são consistentes e que já estão consistentes com a técnica e operacional, onde você pode trocar uma ideia com eles também durante a semana, durante o dia aí, tranquilo. Quiser tirar alguma dúvida, saber o que foi mais fácil de pegar ou não. Tá bom? Forte abraço, excelente semana para vocês, tamo junto, até quarta-feira, se Deus quiser, pessoal. Valeu!